Sejam bem-vindos à Terça dos Empreendedores. Oi, oi, essa é a aula 10 do Guia Prático para o Instagram, um passo a passo para empreendedores. Então, se você é empreendedor ou empreendedora, sejam bem-vindos a esse conjunto de aulas que eu estou fazendo de uma forma gratuita aqui no YouTube sobre o meu livro, que é o Guia Prático. Se você quiser saber mais sobre o guia, tem informações aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Bom, vamos lá. A nossa aula 10, a gente vai falar sobre linhas editoriais. Você criava conteúdo de uma forma antes de saber o que era linhas editoriais. A partir de agora, você vai criar de uma forma muito diferente, porque você vai entender como que funcionam essas criações desde a sua origem. Isso não é de agora. Isso começou lá no jornalismo, com as revistas, onde saíam ali editoriais, e isso já era considerado criação de conteúdo. Depois surgiram os blogs e com a internet, é claro que isso ganhou uma proporção muito maior. Então vamos lá entender onde começou essas linhas editoriais. Esse é um dos meus assuntos favoritos, de verdade. Desde que eu entendi o que que era linha editorial, a minha criação de conteúdo mudou completamente, porque acabou aquela história do tipo, o que que eu vou postar? Não. A partir do momento que eu já tenho ali, né, os meus objetivos enquanto empresa, o que que eu quero alcançar, eu vou dividir isso em grandes temas e depois em mini temas para que a gente consiga criar conteúdo de uma forma infinita. O mesmo conceito que a gente enxerga nas revistas e nos jornais, a gente também consegue enxergar isso em canais de televisão. Então, eu acho que esse é um exemplo muito fácil de entender como que funciona esse conceito mesmo das leis editoriais. Vamos lá. Exemplo, a gente tem aqui vários canais de televisão, certo? Nós temos a Globo, o SBT, nós temos o canal Futura, o canal do Boi. E qual que é a diferença entre esses canais de televisão? Porque todos eles estão ali disponíveis. A diferença é principalmente o público que isso vai ser direcionado. E esse público com que esse canal de televisão ele quer comunicar vai mudar completamente a forma como ele vai abordar esses assuntos do canal de televisão. Então, por exemplo, vou começar de baixo para cima, tá? O canal do boi. Se uma pessoa está buscando leilões de boi, elas não vão procurar isso em outros canais de televisão. Elas vão procurar isso no canal do boi. Então, percebe que isso é ultra nichado? É muito específico o público que eles querem alcançar? Isso faz total diferença. Então, é claro que esse conteúdo que eles vão criar para o canal vai ser voltado para esse público. Eu posso fazer um leilão, mas eu posso também poder falar sobre bois, mostrando ali parte mais informativa e tudo mais, voltados ali para esse público. É isso. O canal Futura, ele já é um canal com conteúdos educacionais. Então, por mais que eles tenham ali várias programações dentro do canal, eles terão o intuito de educar esse público. O SBT, ele já tem ali uma diversidade maior, assim como a Globo. Tanto que eles são concorrentes diretos. Globo e o canal do Boi, eles são concorrentes diretos? Eu colocaria mais como indiretos, apesar de ser ali o mesmo nicho. Por quê? Porque são públicos diferentes. Então, a Globo e o SBT, eles estão ali muito próximos. Por quê? Porque eles estão criando algo voltado para esportes, entretenimento, mas tem ali algumas diferenças. O SBT, por exemplo, ele propõe alguns programas de fofoca. Ele propõe também competições por dinheiro. Algo que a gente não vê tanto na Globo. Na Globo é um pouco mais voltada ali para os reality shows, para os telejornais e, claro, para as novelas, que são, assim, o marco da Globo, né? A SBT também faz novelas? Também faz novelas. Mas eles tentam pegar um público diferente para poder alcançar, talvez, esse mesmo público que assiste a Globo, só que de uma forma diferente. É claro que isso vai entrar dentro de uma ampla concorrência. Vão ter pessoas que vão preferir um e vão ter pessoas que vão preferir outro. Mas, de qualquer forma, são ali muito semelhantes. No SBT, a gente tinha, né, o Silvio Santos como uma figura, uma persona à frente desse canal. Na Globo, a gente tem algumas pessoas, isso não é tão centralizado. Então, acaba que essas são as grandes diferenças entre Globo e SBT com relação à parte das linhas editoriais que eles abordam. Por quê?
Porque esses assuntos que a gente está listando aqui são esses assuntos que eles vão abordar nas linhas editoriais. É claro que eu coloquei aqui de uma forma muito simples, tá, gente? É só para vocês conseguirem entender. Não aprofundei muito, é só um exemplo mesmo para vocês conseguirem ter uma noção do que é as linhas editoriais. E por que as linhas editoriais elas são importantes? Vamos ler aqui. Quando você já tem linhas editoriais definidas, o processo de criação e planejamento de conteúdo se torna muito mais simples e eficiente. Você não precisa inventar novos temas o tempo todo, pois você já tem áreas específicas de onde extrair ideias. Isso facilita a criação de calendários editoriais e melhora muito a produtividade. A longo prazo, linhas editoriais fortes ajudam a construção de uma comunidade fiel. Elas também permitem que estratégias de tráfego pago, anúncios, sejam mais eficazes e permitam a alteração do conteúdo sem perder o foco. Então, percebe que se eu estou mexendo dentro de um grande tema, como por exemplo, marketing de conteúdo, é claro que eu consigo ter ali vários temas pequenos para poder abordar dentro desse grande tema. Isso me dá uma possibilidade de variação enorme dentro de uma linha editorial. Então, eu não preciso mudar de linha editorial. Eu posso falar sempre sobre aquela mesma linha editorial, só que de formas diferentes, assuntos diferentes, dentro desse mesmo tema. É como se fosse um guarda-chuva mesmo de conteúdo que a gente tem. E a gente não precisa ter vários guarda-chuvas, a gente pode ter ali 3 guarda-chuvas, que isso já é suficiente para a gente conseguir ter uma frequência de conteúdo intercalando ali esses temas. Então, para a gente não falar sempre só sobre uma coisa, a gente pode intercalar ali 2 até 5 linhas editoriais, eu diria, para que a gente consiga ter ali uma variação legal de conteúdo. E isso a longo prazo fortalece ainda mais o seu público. Por quê? Porque o seu público ele vai chegar para te acompanhar para saber exatamente daquele assunto. Então, se você começa a aprofundar cada vez mais nesse assunto, o seu público, ele vai te acompanhar com a finalidade de aprofundar também esse conhecimento a partir desse assunto. Então, acaba que isso fideliza esse público que está te seguindo, porque vocês estão juntos aumentando esse nível de consciência. Então, isso é muito importante a longo prazo. Vamos ver um exemplo? Coloquei um exemplo aqui de uma loja voltada para cosméticos naturais de pele e cabelo. Eu listei aqui como linhas editoriais. Cuidados com a pele e com o cabelo. Então, se eu vendo esse tipo de produto, eu estou vendendo uma solução para quem precisa lidar com a pele e o cabelo de uma forma um pouco mais natural, ou quem quer, né, lidar com a pele e o cabelo de uma forma natural. Então, eu posso falar sobre cuidados em geral com pele e cabelo. E aí, para cada conteúdo que eu fizer, eu posso fazer um conteúdo sobre pele, mas voltado especificamente para pele oleosa. Eu posso fazer outro para pele seca. Então, percebe que são mini temas que eu consigo tirar de cada linha editorial. Eu só listei aqui o primeiro, né? Cuidados com a pele. Aí, do cabelo. Eu também tenho ali uma variedade de tipos de cabelo que eu posso abordar e sobre os cuidados com esses tipos de cabelo. Da mesma forma, aí eu fui colocando aqui exemplos, né, de publicações. O benefício do óleo de coco para poder hidratar o cabelo naturalmente. Então, da mesma forma que eu posso pegar ali, né, a parte de peles e cabelos, eu posso pegar também produtos que eu tenho voltados, né, para soluções específicas de cada pele e cabelo. Ou até mesmo aqui, como eu coloquei de uma forma um pouco mais generalizada. Então, percebe que me dá a possibilidade de trabalhar muitos temas. Sustentabilidade e consumo consciente. Conteúdos educacionais que abordam a importância da sustentabilidade. Então, aqui eu posso aumentar o nível de consciência da minha audiência, falando sobre o porquê que eles devem fazer uma escolha de produtos mais naturais. Isso vai fazer com que eu converta um pouco mais as pessoas que não compram por ser um produto natural. Então, eu vou mostrar para elas o que elas vão estar fazendo ao comprar um produto natural para além do benefício próprio com relação à pele e o cabelo. Elas vão estar auxiliando, né, ajudando o planeta de uma forma sustentável também. E aí, dentro desse assunto sustentabilidade, tem muitas coisas que eu posso falar também. Então, um exemplo que eu coloquei aqui são como os cosméticos sustentáveis ajudam a reduzir o impacto ambiental.
Então, aqui também tem uma forma um pouco mais generalista, mas depois eu posso abordar sobre as minhas embalagens, como que as nossas embalagens foram pensadas dentro desse tema de sustentabilidade. Então, tudo isso, né? Tutoriais de beleza natural. Vídeos e artigos com passo a passo para rotinas de beleza. Então, aqui é um pouco mais daquele daily vlog. Essas coisas, elas vão trazer um pouco mais de humanização para os nossos conteúdos. Que aqui eu posso colocar o produto sendo utilizado por uma pessoa. Não só, por exemplo, a foto do produto em si, mas essa pessoa fazendo o uso desse produto. Então, tutoriais ali para você ter um passo a passo de como que você pode aprimorar suas rotinas de beleza. História e filosofia da marca. Então aqui eu volto um pouco mais para posts institucionais. Esse daqui, posts institucionais, eu acho que é importante você ter independente do seu nicho, tá bom? Tem uma linha editorial que fale sobre você e sua marca. Então, aqui serão explicações sobre os valores da marca, a origem dos ingredientes, a origem da história, tudo que está por trás da criação desses produtos e da marca, depoimentos da fundadora. Aqui entra uma parte um pouco mais narrativa de histórias que vai, no final das contas, vai ajudar e muito a conectar com a sua audiência. Depoimento e feedback de clientes. Esse daqui eu acho essencial também. Se você faz produtos ou serviços, tenha uma linha editorial de depoimentos e feedback. Você pode colocar lá dentro do seu calendário editorial de uma forma um pouco mais espaçada. Então, por exemplo, você pode compartilhar um ou dois feedbacks por mês dentro ali das suas publicações e de uma forma um pouco mais recorrente, quase que diária, nos seus stories, porque isso ajuda em muito a percepção das outras pessoas sobre a sua marca. Então, se você está ali conversando com o cliente e você faz um pós-venda legal, manda mensagem para essa pessoa, fala o que que você achou, me manda seu feedback e tudo mais. Pega um printzinho daquilo, nem precisa mostrar ali qual que é o cliente. É legal também, tá? Se você pedir essa permissão antes. Publique ali, porque aí as pessoas, isso tem um pouco mais de validade, né, para as outras pessoas. E aí você pega esse material para poder fazer um conteúdo nos stories, do tipo, é, a entrega de hoje, algo assim. Isso ajuda e muito. Prova social, gente, é ó, a cereja do bolo. E como que você pode construir as suas linhas editoriais? Então, aqui a gente tem um exercício para poder fazer. Primeiro ponto, identificação desses temas principais. Eles precisam ser amplos, suficiente para poder cobrir a sua área de atuação, mas, ao mesmo tempo, relevantes para o seu público. Então, pense ali sempre no seu público, o público ideal que você quer alcançar. Como que você pode alcançar esse público ideal? Quais são esses grandes assuntos que você pode falar? Então, aqui dentro, por exemplo, do marketing, eu posso falar sobre criação de conteúdo, a parte de produção. Então, como que você pode produzir os seus próprios conteúdos ali na prática, dentro do Canva, dentro do CapCut, dentro do ChatGPT, a gente vai chegar nesses conteúdos, tá? Mas também colocando ali outros temas, como até a própria divulgação dos serviços, tá? Então, às vezes, chega um cliente pra gente e fala assim: nossa, eu não tô conseguindo vender e tudo mais. Quando eu olho o perfil desse cliente, ele não tem nenhum post fixado, nenhum destaque, mostrando para as pessoas que acabaram de chegar no perfil dela qual é o serviço que ela oferece. Então, isso não é algo batido que você precisa deixar só nas primeiras publicações que você faz no seu perfil. Você precisa sempre falar quais são esses serviços que você faz e como você faz, divulgando mesmo ali os seus próprios serviços. Então, duas, três linhas editoriais aí que você já pode colocar dentro do seu exercício. A parte de depoimentos dos clientes. Isso daí você pode colocar. Pode ter uma frequência menor, mas por favor, coloque. A parte de divulgação dos seus serviços. Então, quais são os serviços que você oferece ou produtos que você vende? Isso é uma outra linha editorial para você colocar. Pode ter uma frequência de baixa a média, dependendo dos conteúdos ali que você vai incluir também dentro das suas linhas editoriais. E o terceiro é sobre histórias. Então, você pode ter uma linha editorial ali falando, contando um pouco mais sobre a história da sua marca, sobre a história de criação de alguns dos produtos, ou sobre a equipe, algo um pouco mais voltada para o institucional. Escolha de 3 a 7 temas fixos para você ter ali sempre para olhar para aqueles temas, mas você pode ter vira e mexe ali temas um pouco mais variados. Então, o conteúdo variado ele vai encaixar dentro desses temas fixos, tá bom? Não é que
o planejamento que você cria, ele vai ser rígido para sempre. Não, a ideia não é essa, tá? A ideia é que você crie isso para você ter um norte, ter um planejamento, e que você possa ali ir colocando algumas coisinhas que vão furar o seu planejamento, mas que vão chegar para somar. Então, às vezes, uma trend que você viu que vai encaixar ali dentro não está necessariamente na sua linha editorial, mas que faz muito sentido para sua marca, dá para você incluir ali dentro do seu calendário sem problema nenhum. Por quê? Porque você vai ajustar de acordo aí com as outras linhas editoriais. E o terceiro tópico aqui são exemplos que eu já falei para vocês. Então percebe que isso é super simples? Lista aí até 7 temas fixos que você pode falar sobre o seu negócio. Não é difícil. E tenta ver mesmo na prática como que isso pode funcionar para você, tá bom? E tenta listar esses temas, sem procurar no ChatGPT, tenta listar você mesmo quais são os temas realmente que a minha audiência vai se identificar. Para pra pensar nisso, porque depois, gente, é uma maravilha criar conteúdo em cima disso, de verdade. E você pode testar também. Aquilo que não estiver dando certo, não tem por que você manter isso por mais de 30 dias. Certo? Combinado? A próxima aula a gente vai dar continuidade às linhas editoriais e nós vamos criar um calendário editorial pensando nessas linhas editoriais. Então não pula para a próxima aula sem antes fazer esse exercício, tá bom? Vai ser bem importante. No mais, espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau, obrigada. Não esquece de seguir, compartilhar esse conteúdo com alguém e dar uma curtida aqui para ajudar a gente a chegar num público maior. Beijos, até mais.